Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Vamos estar hoje lendo 2 Reis, capítulo 16, comentando com vocês. Agora é Acaz, o reinado de Acaz. Acaz, ele fez o que era mal aos olhos de Deus, não andou no caminho de Deus, não andou. Ei, deixa o seu like, o seu comentário. A gente fica. Eu sou Patrícia Regina, @ Patrícia Regina Flores de Maio, 5855. Me segue lá. Gente, assim, essas coisas eu fico impressionada. Muito impressionada mesmo com as coisas que a gente vê acontecendo que aconteceu no passado e acontece nos dias de hoje. Que aqui no 1 Reis, capítulo 16, está falando agora do rei Acaz. Olha para você ver, acontece, né, que houve uma profecia de Jeú contra Baasa, rei de Judá. E no terceiro ano de Asa, rei de Judá, Asa, rei de Judá, estava fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão no seu pecado. Infelizmente, ele era rei de Judá. Então aqui, gente, ele continuou fazendo Israel pecar. Se um líder da nação peca, com certeza o povo vai pecar, pois nós temos que vigiar muito, né? Então veio no segundo livro de Reis aqui, né? 2 Reis, capítulo 16, o rei Asa estava aqui reinando, e aí ele vai falar sobre, no capítulo 16 aqui, que Asa, rei de Judá, e já tinha 17 anos que Peca, filho de Remalias, começou a reinar. E que estava fazendo 17 anos que Peca estava reinando no reino de Israel. E Acaz, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, seu pai, como Davi, seu pai, como Davi, o seu antepassado, fez. Porque ele andou no caminho dos reis de Israel e até o filho dele ele fez passar pelo fogo. Ele ofereceu o filho dele como sacrifício, queimando o filho dele, segundo a abominação dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Então ele ofereceu o filho dele como sacrifício, ele foi queimado, tá? E também ele sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. E então Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, foram a Jerusalém e cercaram Acaz. Porém, não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, resistiu Elate, a Síria, e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia que foi escrito essa palavra. Deixa o like aí, eu sou a evangelista Patrícia. E aqui ele falou assim, e aí Acaz enviou mensageiros a Tiglag em Pileser, rei da Síria, dizendo, o Acaz, ele ofereceu-se como servo. Ele falou assim, eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Acaz era rei de Judá, andando no caminho mau, queimou o filho dele como sacrifício ao deus Moloque, né? E aqui agora está pedindo ajuda para o rei da Assíria, porque se levantou contra ele o rei da Síria e
o rei de Israel também se levantou contra ele. E pegou a casa, a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor, que foram consagrados na casa do Senhor, nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou-os e levou o povo para Quir e matou Rezim, rei da Síria. Não é a Síria, Síria. E agora vamos falar de um altar em Damasco. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Ticlague, Pileser, rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou o sacerdote Urias a aparência do altar, enviou, ao sacerdote para ele observar a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz viesse de Damasco, imitando coisas que não era para ele imitar, Assim fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, espalhou o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, diante do seu altar e a casa do Senhor, e pôs ao lado do seu altar da banda do norte. E o rei Acaz mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite. E o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, os holocaustos de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebidas, e todo o sangue dos holocaustos, todo o sangue do sacrifício espargirá, você vai espalhar nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para inquirir nele. Então ele fez um altar só para ele. E fez Urias o sacerdote conforme tudo que o rei Acaz lhe ordenara. E o rei Acaz cortou as cintas da base, e de cima dela tomou a pia e o mar, e tirou sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, que vocês lembram que foi feito aqueles bois, 4 de um lado, não sei, foram, acho que foram 4 de um lado, 4 do outro, era para o sacerdote se purificar. Ele mandou tirar, que rei atrevido, E tirou a pia, tirou o mar sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e sobre um pavimento, e colocou ele sobre um pavimento de pedra. E também a cobertura do sábado que edificaram na casa, e a entrada de fora do rei retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. E ele só fez trem errado, gente? E os demais atos do rei Acaz e o que fez porventura está escrito no livro de Crônicas dos Reis de Judá. E Acaz aqui só fez palhaçada, E dormiu Acaz com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi. E aí Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar no reino de Judá. O filho de Acaz, Ezequias, vai iniciar o reinado dele depois da morte do seu pai Acaz. Esse é o capítulo 16, segundo Reis 16. Deixe o seu like, o seu comentário e comenta, tá bom? Que nós temos que tomar cuidado para não nos rendermos aos deuses do mundo, para ficar agradando as pessoas. Existem pessoas que são evangélicas, que estão frequentando até centro de macumba para agradar as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, vamos vigiar. Nós não podemos agradar a todos. Agradar somente a Deus, que é santo, santo, santo.
E Deus fala, sede santos como eu sou. Né? Foi o que nós aprendemos hoje na escola dominical. E que o Senhor possa ungir os nossos lábios, que possamos ter lábios puros para estar falando do amor de Deus e sermos exemplos diante de Deus. Este é 2 Reis, capítulo 16. Amém?